E vamos falar também sobre desigualdade. Agora há pouquinho a gente estava falando sobre aumentar ou não, né, o valor do auxílio, o auxílio, a mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Saiu um estudo da Fundação Getúlio Vargas que revelou que a percepção da população sobre a relação às políticas públicas de saúde, educação e meio ambiente é pior que em outros 40 países. A pesquisa feita antes e depois da pandemia mostra impacto mais forte na população mais pobre. Coloca na tela para mim essa reportagem. A gente está aqui com essa reportagem falando sobre o aumento da desigualdade e o quanto a desigualdade cresceu no Brasil, muito mais do que em outros países, né? Que é justamente o que eles falam sobre a percepção. Os dados foram colhidos antes e depois da pandemia e destacam ainda que a deteriorização social brasileira foi mais forte entre a população de renda mais baixa. Segundo até o pesquisador Marcelo Neri, que é o diretor da FGV Social, ele diz: a pandemia é um choque global que afeta o dia a dia do mundo inteiro. Mas no Brasil, a administração e o gerenciamento de áreas de saúde, educação e meio ambiente foram piores. E eu queria o comentário aqui do Botelho e do Schelp, os dois que estão conosco hoje à noite aqui no All News. Você acha, Schelp, que a gente poderia estar numa situação melhor? A gente poderia ter feito mais para evitar esse aumento da desigualdade? Com certeza, Fabiola. Um dado muito interessante desse estudo é o dado referente à educação, né? O Brasil, comparado com outros países, foi o país que teve as escolas fechadas por um período mais longo, né? Então, houve uma priorização quando havia possibilidade de abrir ou flexibilizar as atividades econômicas, houve uma priorização para outras atividades econômicas e a educação ficou em último lugar. Então, aí é um dado, é um problema cuja responsabilidade deve ser dividida entre estados, municípios e também a União. Não se pode atribuir só ao governo federal a responsabilidade por isso. Eu lembro em agosto do ano passado, quando começou a flexibilizar, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, começaram a abrir bares, restaurantes e as escolas continuaram fechadas. E, ao mesmo tempo, o governo federal não fez nenhum empenho, ou se fez muito pouco, para conseguir diminuir a disparidade de oportunidade para estudar em condições remotas entre crianças de escolas particulares, por exemplo, ou crianças de escolas públicas, que não tiveram acesso à internet como precisavam, não tiveram acesso a aparelhos eletrônicos para poder ter um estudo remoto minimamente eficiente. Então, esse é um dado da educação que teve aí, como mostra o estudo, um impacto muito grande nessa percepção. E também na questão da saúde, como a gente sabe, porque a saúde, quer dizer, a Covid, ela afetou muito mais, desproporcionalmente, as camadas mais pobres da população. Obviamente, isso se reflete nessa percepção ruim. E para você, Botelho, você acha que poderia ter sido feito mais? Poderia ter sido feito muito mais, né? Não é mais. É evidente que a pandemia afetou e vai continuar afetando por muitos anos a economia do mundo todo. Mas números, e aqui não há ideologia envolvida, números mostram que a recuperação de outros países vai ser completamente diferente da recuperação brasileira, não porque a nossa economia, a nossa saúde, a nossa educação já não iam bem, porque simplesmente nós perdemos 2 anos com uma política completamente equivocada, tanto do ponto de vista de saúde pública, política do governo federal, acreditando desde o início, e a CPI da Covid tem mostrado bastante isso, na imunidade de rebanho, ao invés de outras políticas sanitárias que o mundo inteiro adotou, menos o Brasil, teve um impacto muito maior no nosso país do que em outros países na economia. Na educação, como bem falou o Schelp. É evidente que a nossa economia, por ter crescido em W e não crescido em V, é evidente que depois de comércios terem sido fechados, de a locomoção ter, de certa forma, sido restringida, a economia teria uma queda. Mas o que se esperava, e outros países assim conseguiram, é que a subida da economia fosse em V. O Brasil não. Né? Nós somos em altos e baixos e altos e baixos. E aqueles que entendem de macroeconomia apontam que esse é a pior forma de recuperação, porque, a bem da verdade, não se recupera nada. Agora, o mais grave é que dentro dessa construção absolutamente equivocada durante a pandemia, não se tem até hoje, não se tem até este momento, uma estratégia de recuperação. Isso que é o mais grave. Por isso que nós enfrentaremos pelos próximos anos
o preço e pagaremos o preço por essa política tão equivocada do governo Bolsonaro. Erramos durante a pandemia e estamos errando agora por uma falta completa de uma estratégia de reestruturação da economia, da saúde e, como bem disse o Schelp, da educação. Ah, é tão assustador quando a gente conversa com os educadores, né, Botelho, porque a gente não tem nem previsão de quanto tempo a gente vai demorar para recuperar isso, ainda mais hoje falando de Dia das Crianças, né? O quanto é triste você ver como as crianças brasileiras foram afetadas e prejudicadas, né? Na comparação com crianças de outros lugares do mundo.